Maracanã com 100% de aproveitamento nessa Libertadores da América. Passaremos aqui também pela Sul-Americana, passaremos pela partida do Corinthians, mas o nosso primeiro assunto é o que está na sua tela. O Fluminense com uma atuação espetacular. André Kfouri, teu destaque já na festa da torcida. Boa noite. Oi, boa noite, Dani. Boa noite, meus amigos. E um abraço a todos em casa. É uma atuação de gala do Fluminense, uma noite especial, histórica, por que não? Que bom que ela aconteceu no Maracanã, com a presença de tantos torcedores do Fluminense. E o Fluminense, que recentemente foi mencionado num artigo no New York Times sobre o que pode ser uma nova maneira, uma nova tendência de jogar futebol. A mídia argentina esportiva, evidentemente, se debruçou sobre esse estilo do Diniz no Fluminense nos últimos dias por causa desse jogo. Uma vitória com esse placar sobre esse adversário aumenta, evidentemente, o que nós já podemos chamar de fama de grande time que o Fluminense tem fora do Brasil. Perfeito. Vitor Birner também aqui, quero ouvir o teu destaque. Tudo bem, Dani? Boa noite a você, ao Jean, Mauro, ao André, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou ser bem rápido e vou colar o meu comentário no comentário do André. O River Plate, com exceção a derrota para o The Strongest, na altitude, quando foi melhor, tinha vencido todos os jogos desde março, desde o começo de março, e só empatado o último quando usou um time misto no Campeonato Argentino. E aqui eu colo com uma informação da ESPN. O Fluminense é a primeira equipe na história a marcar 5 gols contra o River Plate em uma partida de Libertadores. E a gente vai dissecar o porquê durante o linha de passe. Mais um feito para Fernando Diniz, que leva esse Fluminense a uma goleada importantíssima no caminho. Mauro Naves, presidente, pediu, falou. Boa noite, Dani, companheiros. Abraço enorme a quem está em casa. E um jogo que começou com muita cara de Libertadores no começo, sabe? Aquela Libertadores mais antiga, né? Antiga, exatamente, sabe? Nervoso, pressão, amarelos demais, enfim, muitas faltas. E também terminou. No final também tivemos muitas faltas, cartões e etc. Mas foi um espetáculo. O torcedor que estava do Fluminense chateado, né, com a derrota aí no Brasileirão, com a estratégia usada pelo Diniz, enfim, o que não significa que se entrasse com os titulares iria ganhar do Fortaleza, mas o torcedor fica sempre acreditando que com força total esse time é muito bom mesmo. E o Arias erra aí nessa bola, ou erra, vacila, né, perde essa bola aí que causa, ele vai proteger e tal, ele podia, enfim, não ter perdido esse lance que causou o gol do adversário do River, mas depois fez 2 para compensar, Dani. E o Cano, não sei, parece que ele sabe fazer gol, viu? Parece, né? Faz o L de Libertadores, L de Lorenzo, filho do Germancano. A gente vai falar aqui sobre o posicionamento do Arias, que muda na substituição do Diniz, mas não sem antes dar uma boa noite para Jean Oddi, ouvir seu destaque, Jean. Boa noite, Dani, boa noite a todos. Pois é um Fluminense do Fernando Diniz que já ganhou um título, o título carioca, e acho que foi um título especial. É um Fluminense que a gente ainda não sabe que títulos vai ou pode conquistar nessa temporada, mas é um Fluminense que já tem aí 2 partidas para entrar para a sua história, para entrar na história da cabeça do torcedor que presenciou esses jogos ao vivo. Sim, um jogo de campeonato estadual, mas aquele 4-1 sobre o Flamengo foi um jogo histórico para o Fluminense, que vai ser lembrado por anos e anos pelo torcedor que assistiu aquela partida ao vivo. E a mesma coisa vale, pelos motivos que o Birner acabou de citar, para esse 5-1 em cima do River Plate. É um Fluminense que já colecionou, que já colocou aí na sua prateleira 2 jogos históricos em 2023. Não só para o torcedor, mas também para o nosso comentarista Eugênio Leal, que estava na transmissão da partida lá de pertinho no Maracanã e chega agora aqui no Linha de Passe também para dar o teu destaque, Eugênio, e trazer para a gente o calor deste momento tricolor. Boa noite, amigo. Boa noite, Dani. Boa noite, companheiros da mesa. Boa noite, torcida tricolor. A que está em casa e a torcida que está saindo aqui do Maracanã, que fez uma linda festa aqui no Maracanã, com 62 mil pessoas presentes, para ver esse time que tem muito mérito da torcida nesse time, né? Que a torcida do Fluminense comprou a ideia, adotou o estilo Fernando Diniz, impulsionou e fez com que o time fosse crescendo, né? É um processo evolutivo que a gente sabe que ainda não terminou, que pode ir ainda mais longe do que já tem jogado e do que jogou hoje aqui no Maracanã.
Um jogo em que o Fluminense teve muita dificuldade, foram 2 tempos muito distintos. E é importante dizer, não é um adversário qualquer. O placar de 5-1 é uma grande vitória, tem muito peso, tem muito significado, muita importância, porque é um adversário muito forte, muito difícil. Ah, Eugênio, mas foi 5-1. Foi 5-1 justamente porque esse adversário acreditou muito na sua própria força. Eu acho que o erro de cálculo do Demichelis, ao tomar o segundo gol e abrir mão de um zagueiro para tentar sufocar o Fluminense, ele exagerou na autoconfiança e pagou tomando uma goleada no Maracanã. Mas o 5-1, é claro, é mérito do Fluminense de ter conseguido aproveitar esse erro de cálculo, digamos assim, do Demichelis. É um jogo difícil, mas é um jogo, acima de tudo, histórico. Hoje de tarde eu tive que responder a uma pergunta do pessoal do site da ESPN. E aí, se o Fluminense vencer o River Plate, pode ser considerado um dos maiores favoritos da Libertadores? O Fluminense não só venceu o River Plate, como goleou o River Plate, assim como tinha goleado o Flamengo, outro gigante do continente. Sim, o Fluminense é um dos grandes favoritos da Libertadores desse ano. Dani. Perfeito, Eugênio. Comemora a torcida do Fluminense no Maracanã, ainda lotado. A gente vê o torcedor feliz com o 5-1 e não era para menos. Você que não foi ao Maracanã, fica com a gente. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Você que está chegando para saber do Corinthians, já tudo sobre a estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Timão em casa. Um jogo difícil para o Corinthians, já vai ser assunto por aqui também. Outra realidade, né? O Eugênio coloca sobre não só ser o River Plate, mas sobre o que se esperava quando a gente viu o sorteio. Eu olhei aquilo e falei assim, é o grupo da morte. Vai ser o grupo mais difícil. E não é que o grupo ficou fácil, é que o futebol do Fluminense está em crescimento. Acho que esse é o ponto de debate. Para quem não viu o jogo, o primeiro tempo foi difícil. Sim. O primeiro tempo, inclusive, teve alguns momentos em que o River esteve melhor, pelo menos na hora de criar chances, que o Fluminense. Só que o Fluminense foi revertendo isso gradativamente, porque eu tenho dito sempre o seguinte, o time de maior potencial do Brasil é o Flamengo. O mais difícil de ser vencido é o Palmeiras. O mais perigoso é o Fluminense. E isso ficou muito claro, porque o Fluminense consegue, com poucas escapulidas à frente, chegar na cara do gol. Criar chances muito claras de gol. O Fluminense não depende de alguém achar um gol de fora ou só de um cruzamento. Sempre tem uma aproximação, uma tabela, uma triangulação e jogadas diferentes que dificultam muito para o time adversário marcar. O River, que em período do Fluminense, não é qualquer equipe. Esse River, por exemplo, de hoje, para mim, é melhor do que qualquer equipe argentina que jogou a Libertadores no ano passado. Para fazer uma comparação, tá? Esse River desse ano é melhor que o River Plate do ano passado. E o Fluminense foi envolvendo no seu estilo. O André falava da abertura, de um novo jeito de jogar, da coluna do New York Times, foi citado. E o Fluminense consegue, do jeito do Diniz, e com atuações, para mim, a atuação do Cano, para mim, ela é irretocável. É irretocável. Que crítica eu posso fazer à atuação do Cano? Uma atuação irretocável, perfeita. Você pode dar, se quiser, um jogo enorme, um jogo de Libertadores contra o River, você pode dar uma nota 10 para a atuação dele. A atuação do Arias, o Mauro falou aqui, tem um equívoco ali, mas jogou demais. E outros tantos, e o passe do Ganso? E o passe do Ganso para o Samuel, na movimentação perfeita, tudo planejado, tudo pensado, executado num time que, com qualquer outro treinador, não jogaria o futebol que joga. Eu vou repetir isso para ser bem claro mais uma vez. Com qualquer outro treinador do país, não jogaria o futebol que joga. É um time com a assinatura do Diniz. E a Libertadores, dos torneios que o Fluminense tem, ele é o mais valioso e o menos difícil de ser vencido. O que eu acho interessante, e para repetir uma palavra que você usou, e mais valioso nessa história toda, mencionando os 3 jogadores que você listou como destaques do jogo. Ganso, primeiro Cano, depois Arias, depois Ganso. Não sei se você considera o Ganso um dos destaques do jogo, mas sem dúvida, mencionou um grande passe que ele... Nada disso, nem em relação ao Cano, nem em relação ao Arias, nem em relação ao Ganso, é uma surpresa no presente momento. Sim. Então, não é que o que aconteceu hoje no Maracanã é alguma coisa fora. A diferença de gols é fora.
do que se poderia esperar de um encontro entre River Plate e Fluminense no Maracanã, no Monumental de Nunes, aqui no Morumbi, em Santiago do Chile, em Marte, em qualquer lugar. 5-1 não é normal, certo? Entre essas duas equipes, independentemente da fase e dos momentos. Então, o resultado saiu um pouco do que seria normal esperar desse encontro, mas ele foi conquistado naturalmente. E também não é uma novidade de um time que é muito goleador, como o Fluminense do Fernando Diniz, que não desistiu do jogo, que teve no seu atacante, agora já perdi a conta de quantos gols o Cano fez em 2023. 23 gols. O gol que ele faz para fazer 1-0 para o Fluminense é um gol na contramão do jogo. O jogo não estava para o Fluminense naquele momento. Sim. E muitas vezes se caracterizou o Cano como um jogador da finalização dos movimentos, ou que precisa apenas de um pouquinho de espaço para finalizar. Ele constrói esse gol. De um toque na bola só. Não foi um gol de um toque, né? Exato. A jogada foi apresentada para ele, mas o local de onde ele finalizou, o fato de ter sido de esquerda, alto, é um gol de um cara que é muito capaz. Improvável naquela circunstância de ser marcado. Exato. E o jogo dizia outra coisa para quem estava assistindo. Se a gente for pensar, não, o Fluminense já mereceria estar na frente, era um jogo muito equilibrado. E depois do gol ficou violento. O árbitro foi mal, o VAR foi, né, no sentido de ajuda ao árbitro no ponto de vista disciplinar, também não foi bem. Eu acho que tudo que a gente viu hoje no Maracanã confirma o que a gente pensa do Fluminense. E para mim essa é a grande notícia. Porque se o Fluminense tivesse feito uma partida muito acima do que a gente tem visto, etc e tal, poderia ser uma típica, e não foi. Uma noite de sonho. Não, é uma noite de plena realidade do que é o Fluminense hoje, contra um adversário que não está acostumado. Bom, na Libertadores nunca tinha acontecido isso, né? Olha o gol dele aí que você está se referindo, que inclusive foi eleita a jogada da partida, né? E indo ao lado do que o Birner estava dizendo, e você também, sobre a dificuldade do primeiro tempo, apesar do gol de empate ter tido ali um certo vacilo do Arias e tal, o Fluminense teve 60% de posse de bola contra 40%, mas quem finalizou mais vezes, 7-3, foi o River. 3-2 lance do gol. 3-2 em gol, 3 no gol contra 2 do Fluminense. Então você vê que não era um jogo assim que estava dominado e ganho desde o primeiro tempo, não. O Fluminense foi aos poucos mesmo construindo essa vitória maravilhosa. Graças, claro, muito a esse aí que sabe o que é fazer um gol. Concordo plenamente com o André nessa história, né? A gente vê, e isso sempre elogia, que ele é o cara de um toque só, só precisa de um toque. E, em geral, é mesmo, é como ele fez outros ali. Cruzou, ele chega, encosta e pronto. Mas nesse primeiro gol ele mostrou que tem também técnica, que é o que sobra nesse time, né? Quando você vê o Ganso, quando você vê André jogando, quando você vê Marcelo aí pegando a bola, enfim. E o Arias mostrou ali que não é só um artilheiro, ele também sabe fazer gols bonitos. E acho que tem uma coisa importante também, porque todo mundo destacou que o River estava bem no primeiro tempo, o River criou boas chances, o jogo estava muito bom, apesar de muito pegado, de muito físico, o jogo estava bom demais no primeiro tempo também, mas o River talvez estivesse sendo superior. E aí eu acho que é interessante também a mudança que o Diniz faz, ainda que forçado, mas na hora que ele perde o Keno, a opção pelo Lima. O Eugênio até destaca ali, o Lima é um jogador diferente, o Lima é um jogador com uma outra característica, não é um jogador tão agudo, ele até tinha opções de jogadores para mudar menos o estilo do time em relação àquela escalação inicial. Mas eu acho que ele coloca o Lima justamente vendo como estava a partida, quer dizer, como a coisa estava transcorrendo ali no meio-campo, como era preciso tentar ter mais a bola, como era preciso tentar ficar mais com ela, e essa é, em geral, uma característica do time do Fluminense, mas aquela opção pelos jogadores agudos, pelos lados, que em geral dá tão certo no Fluminense, esses jogadores não estavam sendo acionados no primeiro tempo, e o River tinha criado talvez as melhores possibilidades. E aí o Diniz percebe isso também, acho que faz a escolha pelo Lima. É claro que não foi só a escolha pelo Lima, porque aí você tem 15 minutos para conversar com o time, para dar outras orientações, mas o fato é que o segundo tempo, já antes mesmo da modificação do Demichelis, da retirada de um dos zagueiros e tudo mais, que o Eugênio também citou, antes mesmo disso, o Fluminense já estava dominando completamente. Os 5, 10, 15 minutos iniciais
do Fluminense no segundo tempo já eram muito superiores ao River Plate. Então, é importante, mais uma vez, destacar o trabalho do Fernando Diniz e agora com uma questão até diferente, que foram justamente as mudanças que ele fez durante o jogo e que mudaram completamente o panorama da partida. Para voltar lá no Maracanã, Birner, já te passo, é só uma observação em cima do que o Jean fala, né? 15 minutos ali de conversa. O mais curioso desse Fluminense é isso, é que talvez ele não precise tanto desse tempo por tudo que ele já introjetou nesses jogadores. Entra o Lima, o Ganso já sabe que ele vai explorar mais outro espaço do campo, o Arias já sabe que ele vai abrir mais e acabou potencializando o coletivo, né? Padrões, potencializando o que ele tem ali de característica para tirar de cada um desses jogadores.